abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. É o texto principal que nós lemos, né, para a realização da ceia, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, o texto que nós lemos é um texto corriqueiro. Pelo menos uma vez no mês nós estamos lendo esse texto, todos nós reunidos. E Paulo, nessa sua primeira carta aos Coríntios, ele vem tratar de maneira muito objetiva sobre a ceia do Senhor, algo que anteriormente havia sido instituído pelo próprio Cristo. Então Jesus ele vem, institui a ceia, como um meio de graça para a sua igreja. E todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, e discernem o que Cristo fez na cruz do Calvário, devem participar desse banquete, que nós poderíamos denominar como banquete da graça. Quando nós olhamos lá para os evangelhos, o que é que nós vemos? Jesus reunido com seus discípulos no cenáculo, com certeza, naquele momento ali que antecedia a sua crucificação, ele estava com a sua alma profundamente já entristecida com tudo aquilo. Judas Iscariotes, ele já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, e os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior deles. Jesus então surpreende a todos. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, ensinando a todos eles que o serviço no reino de Deus só pode ser feito com humildade e com unidade. Amém. Em um momento em que os discípulos estavam discutindo entre si. E aí, depois disso, foi nesse contexto que Jesus então institui a ceia como uma ordenança para a sua igreja. E aí, quando nós lemos esse texto, Jesus ele pega o pão, e diz: olha, isso aqui é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e comei, faça isso em memória. Faça isso em memória, ou seja, traga a memória o que está sendo feito. Depois ele toma o cálice e ele faz a mesma coisa. Olha, esse cálice é aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. E aí, mais tarde, o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever a igreja de Corinto para normatizar e estabelecer alguns princípios que devem reger a prática da ceia na vida da igreja. Por quê? Irmãos, a igreja de Corinto ela havia sido fundada aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Paulo, então, funda essa igreja e quando ele olha para lá, o que ele vê? Tudo aquilo que havia sido ensinado já havia se perdido. Apenas 50 anos. O que dizer de nós? Nós já estamos aí há mais de 2000 anos, fazendo aquilo que Jesus nos ordenou. Então era uma devassidão completa. E algumas perspectivas, elas
não podem ser esquecidas pela igreja, né? E por este motivo é que nós nos reunimos à mesa do Senhor todos os meses. Algumas igrejas fazem de forma semanal, não é? Mas é importante nós entendermos que nós precisamos olhar para a mesa do Senhor como um resumo do Evangelho. Então, nesse banquete, todos nós somos convidados a enxergar a história. Quando nós lemos o versículo 24, ele diz, olha, fazei isto em memória de mim. Não é? Quando alguém morre, por exemplo, você vê lá, em memória, não é isso? Então você, quando lembra daquela pessoa, você vai lembrar dos feitos daquela pessoa, da vida daquela pessoa, como ela viveu aqui na terra. Jesus diz, olha, quando estiver participando, faça em memória de mim. Então a ceia é um banquete que deve ser lembrado. Você deve trazer a lembrança da cruz do Calvário. E essa cruz, irmãos, de um modo geral, ela vai representar a morte. Representou morte durante muito tempo. Entre os séculos 6, 4, entre o século 4 a.C., 6 a.C., até 4 depois de Cristo, a cruz havia nela aquele simbolismo de tortura, de morte, de dor. O processo de crucificação não era nada bonito, irmãos. O condenado era pregado ali, ficava ali agonizando até os seus últimos minutos de vida, lentamente, esperando a morte chegar, com o propósito de humilhar os inimigos de Roma. Instrumento de tortura. E é por isso que Jesus está dizendo, olha, quando participar, lembra. Quando participar, não se esqueça do que foi feito. Um instrumento que era usado para castigar escravos e pessoas condenadas, pessoas que causavam agitação na cidade. E aí quando a gente olha para a palavra, Jesus diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Imagina você naquele contexto, e Jesus disse para você assim, olha só, toma a sua cruz e me segue. Irmãos, isso deveria causar um pavor no coração de quem estava ouvindo. Não é porque o que vinha à mente das pessoas? O Gólgota, os locais de crucificação. Mas como que eu posso tomar minha cruz? Não é isso? Agora, quando o Filho de Deus foi pendurado naquele madeiro, a situação ela muda. A cruz ganha outro significado. Hoje ele é um símbolo cristão, é a representação da vitória da igreja. É a representação da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Ele venceu a morte, ressuscitou para trazer a redenção para todos aqueles que creem. Amém? Então, quando nós lembramos da cruz do Calvário, ao participarmos da ceia, ou nos nossos momentos com Cristo, a nossa fé e a nossa esperança são depositadas nele, naquele que ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que Paulo ele diz o seguinte, né? Para ele, apenas a cruz era motivo de glória. Quando nós olhamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que nós podemos hoje recitar esse versículo como se fosse a nossa vida? Será que a minha glória está apenas na cruz de Cristo? Ou tantas outras coisas estão tomando o lugar da cruz de Cristo na minha vida? Será que verdadeiramente o mundo está crucificado? Assim como Paulo disse, olha, para mim o mundo foi crucificado. Crucifique o mundo. Crucifique o mundo. Se glorie apenas no Evangelho do Senhor Jesus. Paulo diz lá no versículo 26, voltando para o texto, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, proclamais o quê? A morte do Senhor. Então, todas as vezes que nós participamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos testemunhando acerca do Evangelho da cruz, irmãos. E aqui alguns pontos nós precisamos destacar. Por exemplo, a ceia vai falar do grande amor de Jesus. Então, entenda que Jesus, quando ele institui a ceia, o texto diz que foi na noite em que ele foi
traído, como estaria o seu coração se você estivesse sendo traído? Imagina como Jesus se sentia naquele momento, alvo de perseguição, alvo de maldade, alvo de tremenda crueldade, mas mesmo assim ele vai demonstrar um profundo amor pela humanidade. Quando ele faz a entrega pessoal, ele se entrega sem reservas. Ele se entrega sem reservas à morte, para nos redimir do pecado. Não podemos, amados, coisificar a crucificação de Cristo, porque não foi qualquer coisa. Foi o ato em que nos trouxe a possibilidade de sermos livres do pecado. Por isso que ele diz, olha, quando comer, come em memória. Lembra do que foi feito. Podemos destacar que a ceia não é um funeral. Isso aqui não é um funeral. Embora a gente lembre da morte do Senhor Jesus, não é um funeral, muito pelo contrário, é uma festa. Porque Jesus, quando ele pega o pão, ele levanta e dá graças, ações de graças. Ele não foi para a cruz murmurando. Ele não foi para a cruz lamentando. Ele não foi para a cruz se esperneando. Mas a Bíblia vai dizer que foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Então a ceia, irmãos, ela deve revelar alegria no nosso coração. A alegria do Salvador em nos redimir. Cristo assumiu a nossa culpa, a sua culpa, e se entregou no seu lugar. O seu corpo foi entregue por cada um de nós, irmãos, verteu sangue, gota por gota. O castigo que era para cair sobre a humanidade, cai sobre ele. E ele vai morrer a nossa morte, carregando no seu corpo o madeiro. Sofreu por amor. E sofreu muito. Transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. E aí a palavra vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem paz hoje? Porque Jesus foi moído na cruz do Calvário. Você tem a presença do Espírito Santo hoje? Porque Jesus foi moído na cruz do Calvário. Você hoje é sarado. O texto diz que sob as pisaduras dele nós somos sarados, sob as feridas dele. A cura para nós. A cura para a alma cansada, a cura para o pecador. Foi por ele. Então, amados, isso é tão intenso que quando a pessoa se entrega a Cristo, o Espírito Santo, ele vai trazer a consciência de perdão. Ele vai trazer a consciência de salvação à tua vida. Ainda que Satanás tente falar o contrário. Jesus se entregou para que você fosse liberto do pecado. Jesus se entregou, o véu se rasga e hoje nós temos acesso a Deus. Então nós precisamos sim olhar para essa história, olhar para trás e entender o que Cristo fez por nós lá na cruz. O texto vai dizer, se você participar sem discernir, sem você entender, você está atraindo condenação para a sua vida. E o texto nos leva a olhar para a morte de Cristo. Ele fez milagres? Fez. Fez maravilhas? Fez muitas. Não é? Com certeza todas não estão escritas na palavra, mas com certeza Jesus curou muita gente. Ensinou verdades profundas. E no entanto, ele também deseja que você lembre da morte dele. Que você lembre que ele se entregou. E você lembra que ele sofreu para que te desse acesso à salvação. Nesse banquete, nós somos convidados a ter esperança. Evangelho é uma mensagem de esperança. Boas novas de quê? De esperança. Não é isso? Antes estávamos condenados dos nossos pecados, hoje não. Hoje a gente pode agradecer ao Senhor, louvar e adorar a Ele, porque somos livres do pecado e temos a esperança, irmãos, de um futuro na glória com Ele. Versículo 26 ele diz, porque todas as vezes que comeis desse pão, beber do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha.
Então Paulo ele diz que a ceia, ela vai trazer a lembrança que nós devemos anunciar a morte do Senhor até o seu retorno. Portanto, então, a esperança do seu retorno deve nutrir a sua vida como igreja. Senão nada disso aqui está valendo nada. Se você não aguarda o retorno de Cristo, você está perdendo tempo. Nada disso está valendo. Anseie pela volta do Senhor. Paulo diz que se você espera por Cristo somente nessa vida, você é um dos mais miseráveis dos homens. Então não espere por Cristo apenas aqui, com as bênçãos que Ele pode te dar aqui nessa terra, não. Olha para o céu. Amém? Então a ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Quando você participa da ceia, você traz à tua memória que há uma promessa de que a igreja será arrebatada. Amém? Isso não pode morrer. Nós aguardamos a volta de Jesus, irmãos, que virá buscar uma igreja suja, desleixada, não, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus vai voltar. E diferentemente do que muitos pensam, os sinais e as evidências estão aí, gritando como um holofote, brilhando para todos verem, e o mundo está preparado como um grande palco para presenciar o retorno do Senhor Jesus. Quando Ele vier nas nuvens, todo olho verá. Queridos, vamos ver o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Jesus ele já havia morrido, Jesus ele já havia ressuscitado. Durante 40 dias já havia aparecido para centenas de pessoas. E aí, então, neste momento aqui, olha o que acontece. Versículo 10. Enquanto olhavam atentamente para o céu, quem olhava? Os discípulos estavam ali presentes. Enquanto ele subia, Jesus estava fazendo assunto ao céu. Eis que junto deles aparecem 2 varões vestidos de branco e disseram: varões galileus, por que ficais aí, olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará do mesmo modo como viram subir ao céu. Glória a Deus. Meu Deus. Olha um pouquinho para trás, irmão. Jesus havia sido martirizado naquele momento, crucificado, moído. Os discípulos estavam meio que perdidos naquilo tudo. Mas Deus envia 2 anjos e diz: olha, da mesma forma que foi, Ele volta. Aleluia. Amém? Talvez os discípulos ali naquele momento estavam achando que não veriam mais a Cristo. Mas a certeza foi injetada no coração deles. Então, irmãos, naquele lugar apareceram os anjos enviados de Deus, com o objetivo de consolar e trazer esperança. O que os anjos fizeram ali? Transformaram tristeza em alegria. Não é isso? Asseguraram àqueles homens o fato de que o mesmo Jesus que subiu será o mesmo que voltará. É isso que o anjo fez ali. Estavam conduzindo eles a começarem a cumprir as suas tarefas, garantindo a volta de Jesus. Então os anjos colocaram em equilíbrio a ascensão e a volta. Assim como subiu, ele volta. E o retorno de Cristo, ele deve nos estimular pelo menos em 3 coisas. A ação. Olha o que os anjos dizem para eles: por que ficais aí olhando para o céu? Ou seja, vamos trabalhar. É hora de trabalhar. Agora é a hora de pregar. Fica tranquilo que ele vai voltar. Não adianta ficar aí parado olhando para o céu, não. O reino tem que ser povoado através da igreja. É isso que o anjo está dizendo para ele. Então hoje nós temos a presença do Espírito Santo, irmãos, e precisamos fazer o trabalho da forma que tem que ser feita. Vamos viver o Evangelho na prática. Deve nos estimular também a aguardar a sua vinda gloriosa. De que jeito? Em serviço e santificação. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu,
voltará do mesmo modo como viram subir. Então a esperança desse retorno deve nos impulsionar a vivermos de forma agradável ao Senhor. Por quê? Porque a alegria dele é a nossa força. Quer ser um crente fortalecido? Viva de forma agradável ao Senhor. A alegria dele é a nossa força. Então, se esforce em servi-lo. Se esforce em testemunhar em favor do reino. Amém. Não é isso? Essa assunção do Senhor Jesus e essas palavras dos anjos devem nos estimular a confiar no seu governo soberano sobre as nossas vidas. Aleluia. Amados, o fato de Jesus estar sentado agora à destra do Pai, isso nos traz o simbolismo da sua entronização real, do seu trono. Então, Jesus está governando. Aleluia. Jesus está governando, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos de perseguições. Jesus está governando. Amém. E nós precisamos estar dispostos a entender e aceitar este governo sobre a nossa vida. Então, quando nós participamos da ceia, tudo isso nós temos que trazer à nossa memória. Não é verdade? Quantos cristãos participam, mas na hora do Senhor governar Ele não permite? Então vamos lá. Nesse banquete você e eu somos convidados a nos autoexaminar. É muito prático e fácil examinar a vida do outro. E se nós não colocarmos um freio na nossa vida, a gente faz isso toda hora. Há uma estatística que prova que 80% das vezes nas nossas conversações nós estamos falando de vida alheia. Isso é terrível. Não é? Nós deveríamos estar falando de outras coisas, não da vida do coleguinha do lado. Então, amados, isso é estatística, é fato, é provado. Não é isso? E aí a Bíblia diz o seguinte: olha, ao invés de você olhar para o lado, olha para dentro de você. Olha o que está aí dentro, examine-se o homem a si mesmo. E dessa forma, depois que você olhou, aí você vai comer do pão e beber do cálice. Então Paulo está dizendo que nós não devemos participar da mesa de qualquer jeito, irmão, de qualquer maneira. Primeiro façamos um autoexame. Quando? Hoje? Não. Todos os dias. Isso é todos os dias. Opa, hoje tem ceia. Espera aí, deixa eu dar uma olhada para dentro do meu coração. Não é isso. O princípio não é esse. E aí ele diz, olha, por que isso? Por que é necessário isso? Quem come e bebe sem discernir, sem entender o que está fazendo, come e bebe juízo para si. Alguém quer juízo? Você entrou na fila do juízo? Ninguém tem. Quando você pergunta, ninguém levanta a mão, ninguém quer juízo. Todos nós queremos bênção. Não é isso? Então examine o seu coração, examine a sua vida. Quem não discerne o sangue, quem não discerne o corpo, come e bebe própria condenação. Então, quando ele faz essa recomendação aqui, certamente Paulo estava pensando na igreja de Corinto. E o que acontecia lá era muito preocupante, irmãos. Os cristãos ali ceando de forma errada. Apenas 50 anos depois de Cristo. Já foi suficiente para aquela baderna. Não é isso? Então, no momento da ceia, uns comiam antes dos outros, não esperavam pelos irmãos, não dividiam o alimento uns com os outros, com aqueles que tinham pouco. Então, para esses vem esta repreensão. Naquele contexto, eles deviam se corrigir, deviam pensar de forma coletiva, agindo com comunhão uns para com os outros, esperando uns pelos outros. E é nesse contexto aqui que nós devemos entender melhor o que Paulo quer recomendar para esses cristãos, quando ele pede para celebrar a ceia comendo o pão e bebendo o cálice dignamente. É nesse contexto que Paulo está dizendo. O ser humano, irmãos, por ser pecador, entenda uma coisa, ele não é digno. Por ser pecador. Simplesmente assim. Mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos perdoar, em nos limpar, é que nós podemos, de forma digna, participar da ceia do Senhor. Então examine o seu coração, não para você fugir da ceia. Quantas vezes a pessoa foge da ceia? Não, mas para que você tenha a consciência, e traga à tua memória a necessidade de arrependimento.
É para isso que serve esse autoexame, não é para você fugir da ceia. É para você diagnosticar e você se arrepender. Então nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado. Muito pelo contrário, nós devemos fugir do pecado por causa da condenação que ele nos traz. É aí que a gente tem que correr. Então entenda que a ceia do Senhor é um símbolo verdadeiro de alimento espiritual, que é Cristo. Pão da vida, água viva. Né? Queridos, o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Suco de uva, no caso. Né? Não há mudança nenhuma nesses elementos aqui, no pão e no vinho. Mas simbolizam o corpo e simbolizam o sangue, que vão nos fazer lembrar da cruz, vão nos fazer lembrar do sangue da aliança, né? Vão nos fazer lembrar de alimentos espirituais que nos fortalecem. Então, queridos, tenha cuidado, reverência e preparo na sua vida espiritual para participar de modo digno da ceia do Senhor. Amém? Precisamos entender isso. Para nós finalizarmos neste banquete, todos nós somos convidados a pensar de forma coletiva. No versículo 33 ele diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Nós fazemos isso aqui, não é? Comamos todos juntos. Mas o princípio ele vai muito além disso. O princípio aqui que Paulo está introduzindo é conceito de corpo e de unidade. Né? Espere pelos outros, esteja junto, faça tudo junto, sejam unânimes naquilo que vocês pensam. Então, os crentes aqui da igreja de Corinto, eles pecavam uns contra os outros por celebrarem a ceia sem preocupação, sem comunhão, sem unidade, né? Pecavam contra o corpo, pecavam contra o sangue, não esperavam ninguém. Quando nós participamos da ceia, amados, nós somos um só corpo. É assim que o Senhor nos enxerga, só um rebanho, uma família, uma só igreja. Então, em outras palavras, nós podemos, eu não posso assentar à mesa do Senhor com mágoa no coração. Eu preciso me arrepender disso. Eu não posso me assentar na mesa do Senhor com reservas em relação ao meu irmão. E a palavra nos orienta que se você chegar para ofertar, opa, lembrei, meu irmão tem algo contra mim, deixa a oferta, vai lá e conserta. Depois você volta e faz a tua oferta. Não vá nutrindo na sua alma esse tipo de sentimento. Senão, quando você chega diante de uma solenidade dessa, você colhe condenação para a tua vida. Você não está entendendo nada. Amém? Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. É um princípio bíblico. Eu preciso amar. Eu preciso pensar no coletivo. Pensar como corpo de Cristo. Eu preciso estender os meus braços, os meus irmãos, né? Aquele que está do meu lado, aquele que precisa. E entender, irmãos, que a mesa do Senhor está disposta para todos. Não é para a igreja A ou a igreja B. Né? Jesus é o nosso banquete. E onde nós nos reunimos para reconhecer o sacrifício de Cristo e celebrar a volta de Cristo, para nos arrepender dos nossos pecados, né? Para demonstrar amor e comunhão aos nossos irmãos. Eu concluo essa mensagem destacando o seguinte, que o banquete da ceia do Senhor revela ao nosso coração a graça de Deus por nós. É um momento de nós reforçarmos, né, a necessidade de estarmos juntos, a necessidade de um abraçar o outro, a necessidade de nós relembrarmos o sacrifício de Cristo, do nosso Salvador, na cruz do Calvário, bem como avaliarmos o nosso interior, né, e nos fortalecermos espiritualmente na presença do nosso Senhor e Jesus Cristo. É por isso que todos nós temos que refletir e tomar decisões para reparar os nossos possíveis erros e participar da ceia, sem reservas, né, se fortalecendo como indivíduos e como igreja do Senhor. Então, coma da ceia, participa da ceia dignamente para a glória de Deus. Amém? Não como você estivesse comendo um pedaço de pão francês em casa no café de manhã. Não, mas quando você participar, traga a memória ao Senhor. Traga a memória a palavra do Evangelho. Traga a memória a palavra de esperança.
Traga à memória que tudo isso aqui vai passar e que nós vamos reinar com Cristo na glória. Traga à memória que nós vamos viver com Ele um dia, longe de tudo isso aqui, de toda dor, né? De toda tristeza, de todo sofrimento. Tudo que você tiver que chorar, chora aqui, porque lá não vai ter lágrima para você chorar. Porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, às vezes a gente perde esse foco e Jesus diz, olha, quando participar, lembra disso. Então lembra que o seu primeiro pensamento quando você acordar, não seja o seu trabalho, não seja a conta que você tem que pagar, a louça na pia, mas que seja Jesus. Né? Que seja Jesus. Que você acorde e pense, será que é hoje que Ele volta? E isso vai nutrir o teu coração de esperança, para a glória do Senhor.